Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque em breve o Senhor virá para nos buscar. Em teu poder, em tua glória, nós veremos o teu rosto face a face. Quanto almejamos este dia, Senhor, como queremos olhar para a tua face, te agradecer, te louvar pela tua grande salvação. Porque para nós seria impossível alcançar os céus por nossos próprios méritos, por nossos próprios esforços, unicamente pela tua justiça, pela tua graça e pelo teu sacrifício é que alcançaremos, Senhor, a salvação. E nós louvamos o teu nome por isso, não temos dos que nos gloriar nisto. A salvação é pela graça, mediante a fé. E essa mesma graça que nós queremos comunicar a povos de outras religiões, povos de outras concepções, de outras culturas, de outras maneiras de enxergar o mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento espiritual para comunicar esta mensagem de forma contextualizada, relevante, para que ela seja biblicamente fiel e ao mesmo tempo culturalmente apropriada. Que o Senhor nesta noite mais uma vez ilumine as nossas mentes para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós individualmente, como família e como igreja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quinta-feira, já estamos aí, passamos já da metade da nossa semana de oração. Eu estou procurando aqui o controle. Não sei onde está. Mas já passamos da metade da nossa semana de oração e já caminhamos bastante, falando sobre missão, descobrindo novas perspectivas, novas abordagens. E nesta noite, nós temos um assunto extremamente interessante. Eu tenho certeza que você sairá daqui com muita coisa para pensar e refletir. Mas ontem nós discutimos sobre cosmovisão, visões diferentes de mundo, como as pessoas entendem a realidade, como as pessoas julgam comportamentos, julgam crenças e julgam valores baseados nas suas próprias cosmovisões, e vimos quão importante é isso na comunicação do Evangelho. Vimos a necessidade de realizarmos mudanças em alguns paradigmas obsoletos, paradigmas antigos, que muitas vezes nada tem que ver com os princípios eternos da palavra de Deus, e que nós nos apegamos de tal maneira a esses paradigmas, ao ponto de fazer deles muros que nos separam das pessoas e que impedem a plena comunicação do Evangelho. Nós falamos um pouco também sobre contextualização crítica, a abordagem onde você encontra elementos culturais, elementos em determinados grupos. E quando eu falo sobre isso, eu estava hoje inclusive conversando sobre isso com o pastor Manolo, nós não estamos falando apenas de contextualização quando você vai lá para um país budista, ou para um país muçulmano, ou para a Índia, que é um país predominantemente hindu. Contextualização é necessária em qualquer condição. Por exemplo, no início dessa semana, eu tive a alegria, a honra de ser convidado a falar para crianças na nossa escola adventista. Vocês acham que eu falei para as crianças do mesmo jeito que eu falo para vocês aqui? Claro que não. Eu tive que me contextualizar. Se eu for conversar com um ateu ou com um agnóstico, eu não posso começar utilizando a Bíblia, porque ele parte do pressuposto que a Bíblia é o quê? Um livro comum. Então a Bíblia não tem peso de autoridade no início de conversa com um ateu e com um agnóstico. Eu tenho que usar uma outra abordagem, eu tenho que me contextualizar. É o que Paulo disse: para os fracos, me faço de fraco, para os judeus, como judeu, para os gentios, como gentios, a fim de ganhar o quê? O maior número possível de pessoas. E nós encontramos pessoas aqui nos Estados Unidos com os mais diversos pensamentos, e eu não estou falando apenas de pessoas de grupos étnicos diferentes, estou falando de americanos, pessoas que vão ter uma linha um pouco mais liberal, outros terão uma linha mais conservadora, outros serão mais religiosos, outros mais seculares, e nós precisamos compreender o nosso vizinho, a nossa comunidade, a fim de que possamos de fato praticar a contextualização crítica. Isso é importante, já que não é interessante que nós
nos inclinemos para os extremos. Quais são os extremos? A contextualização não crítica, onde tudo da cultura é visto como bom. Tudo é bom, tudo é neutro, tudo é inocente, e as pessoas acabam engolindo muita coisa que é antibíblica e gera sincretismo. Por outro lado, quando eu também imponho a minha cultura sobre outro, eu acabo gerando também um efeito contrário, que é a prática do sincretismo underground, né? Quando as pessoas fazem uma dupla aliança. Oficialmente elas são cristãs, mas internamente a cosmovisão delas continua uma cosmovisão pagã ou secular, como é o caso da grande maioria dos cristãos do Ocidente. Muitos cristãos, na verdade, são pessoas completamente secularizadas, onde o sobrenatural e a espiritualidade praticamente não tem quase mais nenhum efeito. E isso é fruto da pregação não contextualizada. Hoje nós temos um cristianismo muito secularizado, e isso é tão ruim quanto um cristianismo paganizado. Nós temos um cristopaganismo e um cristosecularismo, ao invés de um cristianismo. São dois extremos que precisamos evitar. Falamos sobre a disposição para a mudança, e falando sobre mudanças, o tema de hoje, ou o título da mensagem de hoje, tem que ver com um assunto meio misterioso. O título da mensagem de hoje é Diante do Desconhecido. Parece meio um título de filme de suspense, ou filme de terror, ou algo assim, mas eu garanto a você que não há motivo para temer. Apesar do que, todas as vezes que nós estamos diante de algo que desconhecemos, nós nos sentimos, de certa forma, inseguros. Nós nos sentimos, de certa forma, desconfortáveis, temerosos. O desconhecido gera isso. Por exemplo, quando eu pego o meu carro e ando na Mongólia, eu ando com tranquilidade, porque eu conheço as ruas da Mongólia, se bem que muitas vezes eu tenho que sempre estar com minha esposa, que ela é o meu GPS, já que GPS não pega na Mongólia. Então, às vezes eu vou para um lugar, eu preciso do meu GPS sempre comigo, que é a minha esposa. Mas quando eu dirigi aqui no Texas agora, mesmo estando com o GPS, vocês acham que eu dirigi assim com total tranquilidade, botei o braço do lado da janela, fiquei só com uma mão, ouvindo o som, tranquilo? Foi assim que eu dirigi? Eu dirigi com uma certa apreensão. Primeiro porque eu estou acostumado a dirigir com as regras de trânsito da Mongólia, o volante é do lado direito, mas não é mão inglesa, não sei se dá para você entender muito bem a lógica. Seta não existe para nada, porque se você der seta aí que as pessoas não deixam você passar, então você não pode dar seta para virar. Então é uma lógica diferente, né? Então eu tive que me contextualizar, eu tive que me adaptar, e eu fiquei, obviamente, apreensivo, porque é algo desconhecido para mim. É algo desconhecido. E eu saí de casa para um lugar que eu nunca tinha ido, um lugar desconhecido, eu estava diante de algo que eu me sentia inseguro. Como você se sente diante do desconhecido? Se você encontrasse um cidadão com esse capuz aí, numa esquina, qual seria a sua reação? Será que você teria uma reação de medo? Será que você procuraria se afastar? Será que você fugiria? Será que você teria a curiosidade de saber o que está por trás daquela figura tão misteriosa ou desconhecida? Opa. Bem, você pode ter algumas reações quando você está diante do desconhecido, de algo que você não está acostumado, de algo que é estranho, e daí vem a palavra estrangeiro, né? Algo que é estranho a você, algo que é estrangeiro, algo que não é familiar a você. Existem pelo menos duas reações básicas. A primeira, você se fecha. Você se fecha, você se protege, justamente no afã de não ser atingido, porque o desconhecido gera esse medo, né? Um bom exemplo disso é cachorro. Quantos aqui tem medo de cachorro? Eu tenho medo. Ninguém tem. Cara, eu tenho medo de cachorro. Pode ser um cachorro pequeno, eu tenho medo. Agora, eu tenho medo quando eu não conheço o cachorro. Eu chego numa casa e o dono fala, não morde não. Eu falo, ele é banguela? Porque se não for banguela, ele morde. Se não for banguela, se ele tiver dente, ele morde, meu amigo. Ele pode morder, é um ser irracional. Você não comanda a boca do cachorro, só se ele tiver com a focinheira. Não morde não, pastor, pode entrar. É banguela?
Pronto. Se falar que eu entro, se não, segura o seu cachorro. Tenho medo. É o desconhecido. Agora, se eu conheço, eu entro numa casa com Rottweiler, com Doberman, não tem problema, um pastor alemão. Mas na maioria das vezes as pessoas se fecham, elas se travam diante do desconhecido, porque é algo que traz desconforto, então elas preferem ficar num território que elas conhecem, do que ir jogar num campo do adversário, onde ela não conhece os segredos. Outras pessoas já têm um espírito mais aberto, mais aventureiro, mais inquiridor. Tem pessoas que diante do desconhecido, ao invés de se fecharem, ao invés de fugirem, pelo contrário, têm interesse, têm curiosidade, né? Procuram descobrir, procuram conhecer, mesmo que a princípio não compreendam muito bem, que hajam dúvidas, que hajam perguntas, que hajam incertezas. Mas essas pessoas, elas sempre procuram descobrir novas ideias, diante daquilo que a princípio é algo desconhecido. A pergunta é, afinal de contas, que direção tomar do ponto de vista espiritual, quando estamos diante de algo desconhecido do ponto de vista espiritual? Quando você se depara com alguém de uma outra religião, você já teve a oportunidade de conversar com um muçulmano praticante? Você já teve a oportunidade de conversar um assunto religioso com ele? Pode ser que você tenha amigos muçulmanos, mas talvez nunca tenha tocado num assunto, né? Você tenha sido mais politicamente correto para evitar qualquer tipo de debate ou conflito nesse aspecto, recua-se e conversa apenas sobre assuntos seculares ou triviais. Mas você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tem uma fé completamente diferente da sua, um muçulmano, um hindu, um budista, ou um agnóstico, um ateu, alguém que de fato vive aquela fé ou a falta de fé, que vive aquela ideologia ou aquela filosofia. E hoje nós temos diversas ramificações religiosas no mundo, principalmente religiões consideradas religiões esotéricas ou orientais, filosofias orientais, que têm ganhado muito terreno aqui no Ocidente. Vide o famosíssimo, mundialmente reconhecido mestre espiritual do budismo tibetano, chamado Dalai Lama. Esse é o título, né, dele, não é o nome dele, o título dele, Dalai Lama, que por sinal é um nome mongol, Dalai Lama, que é o professor do oceano. Dalé significa oceano, então a ideia é que ele tem a sabedoria vasta de um oceano. Foi um dos imperadores mongóis que deu esse título ao líder espiritual do Tibete na época, né? E isso permaneceu ao longo do tempo. Dalai Lama tem uma influência tremenda no Ocidente, né? Ele se contextualizou, ele se adaptou, ele trouxe uma filosofia, uma religião completamente desconhecida e misteriosa. Eu moro num país budista tibetano, a Mongólia é um país budista tibetano. O budismo tibetano é extremamente misterioso, tem coisas que nem que você queira eles te revelam. É só para os iniciados, para monges, depois de anos de prática. Práticas rituais envolvendo inclusive mágica, né? O conceito de mágica, o conceito antropológico de mágica, de manipulação de elementos naturais com o propósito de manipular o sobrenatural. Eles creem em levitação, eles creem que eles conseguem levitar, eles creem que eles conseguem se teletransportar pelo poder da mente de um lugar para o outro. Eles creem que eles conseguem ler as mentes dos outros. O Dalai Lama não fala sobre isso, óbvio, porque isso não seria muito bem aceito no Ocidente. Então ele se contextualizou. Então quando você se vê diante do desconhecido, ou de uma religião desconhecida, de uma fé, de uma crença, de um estilo de vida desconhecido para você, que é estranho para você, e que muitas vezes pode parecer inclusive ofensivo para você, qual deveria ser o caminho a tomar? Se fechar completamente ou se abrir para conhecer? Bem, se eu me fecho, eu me protejo, mas como eu cumpro a missão? Por outro lado, se eu me abro, eu inicio um relacionamento, uma comunicação, mas será que eu não estou incorrendo em risco da minha própria fé e da minha própria espiritualidade, ao ter contato com outras crenças e filosofias religiosas?
Essa é a pergunta que essa figura aqui reflete, não é? Que caminho tomar? Afinal de contas, são tantas as propostas de salvação, que quando nos deparamos com ela, parece que fica difícil de nós conciliarmos a nossa conversa ao ponto de um diálogo saudável ser desenvolvido. Eu tive a oportunidade de iniciar um programa doutoral agora, há 2 anos atrás, ali no AIAS, que é uma das nossas instituições de educação nas Filipinas. E esse programa doutoral é um programa em missiologia, em estudos interculturais, mas a área de concentração do meu cohort é exatamente World Religions. Religiões mundiais. Eu estou estudando a fundo as religiões mundiais. O grande objetivo disso é compreender esses pensamentos religiosos para justamente encontrar pontos de contato, vias de comunicação do Evangelho para essas pessoas. Porque, estatisticamente, nós adventistas somos muito bons na evangelização de pessoas que têm um background, o quê? Cristão. Nós somos muito bons, somos especialistas nisso. Mas veja qual é o percentual de muçulmanos que se converteram à fé adventista. Veja qual é o percentual de budistas ou de hindus. Extremamente baixo, muito baixo. Eu sou da cidade de Salvador, já falei para vocês, na Bahia. Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. É uma mini África, toda a cultura é a cultura africana. E eu me peguei com o seguinte problema. Qual é o trabalho que nós, como igreja, realizamos para alcançar pessoas de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e similares, principalmente o candomblé? O que é feito? Bem, até onde eu sei, não há nenhum trabalho intencional nesse sentido. Pelo contrário, a única ação que nós temos é de nos afastar, é de nos fechar, de nos proteger e de colocar cada um no seu devido lugar. Nós somos de Deus, eles são do diabo e não há conversa. Bem, como cumprir a missão diante de um paradigma desse? Diante de uma perspectiva dessa? E aí surge essa pergunta para reflexão. Teria o Deus que preparou o Evangelho para todos os grupos de pessoas, também preparado todas as pessoas para o Evangelho? Você conseguiu pegar a lógica da pergunta? A pergunta é, bem, se Deus preparou o Evangelho para todas as pessoas, não é isso que a gente viu durante a semana? Bem, você tem um Evangelho eterno, e esse Evangelho eterno será pregado a quem? Aos judeus, é isso? Aos ocidentais, não. Esse Evangelho eterno será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Então, o Evangelho, ele foi preparado por Deus, ele é uma mensagem que foi preparada para todos os povos, ele é transcultural. Mas a pergunta, na realidade, não pode parar por aí. A pergunta é, mas, nesse caso, esse mesmo Deus que preparou o Evangelho para todos os povos, teria também preparado os povos de antemão para receber o Evangelho? Ou nós estamos trabalhando com um solo completamente virgem? Ou nós estamos trabalhando com pessoas que estão completamente no escuro? Ou nós estamos trabalhando com completos ignorantes, selvagens? Bem, essa pergunta é uma pergunta-chave para a compreensão do tema desta noite. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, primeiramente no livro de Atos, no capítulo 17. Uma história extremamente conhecida, muito interessante para aqueles que estudam missiologia, uma história que basicamente é um estudo de caso, né? Você pode utilizar tranquilamente como um estudo de caso, profundo, por sinal. E a história da incursão missionária de Paulo no mundo helênico. É a primeira história, é o primeiro registro da chegada do Evangelho no mundo helênico. De então, Paulo chega à grande cidade de Atenas, o centro da intelectualidade mundial, o centro da filosofia e o centro
das religiões. Por que não? Em Atenas haviam, não centenas, mas milhares de deuses sendo adorados pelas ruas e pelos diversos templos ao redor da cidade. E nessa história, Paulo, ele chega à cidade, ele faz um reconhecimento de campo. É interessante que ele já não chega dizendo assim, olha, eu vou chegar pregando. Não, ele chega, faz um reconhecimento de campo, e a Bíblia diz no verso 16, ali está a partir do verso 13, não é? Não sei por que eles colocaram a partir do verso 13, só para dizer ali que, eu peguei essa imagem aí pronta, por isso que não fui eu que coloquei aquele texto ali, mas o nosso texto interessa mesmo a partir do verso 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava, os seus companheiros ali, né, Timóteo e Silas, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito fazia o quê, pessoal? O seu espírito se revoltava. Veja só, qual foi a primeira reação de Paulo diante do desconhecido? Qual foi a primeira reação de Paulo diante do diferente, do estrangeiro, de uma outra religião, de uma outra cosmovisão? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Queridos, nós não estamos falando aqui de um judeu monocultural. Nós estamos falando de um homem cosmopolita, um homem que era cidadão romano, um homem viajado que falava diversas línguas. E mesmo Paulo, sendo um homem não mais monocultural, não fechado apenas na cultura judaica, Paulo, ao chegar ali, se revoltou, tamanha era a idolatria daquele povo. E se tem uma coisa ofensiva a um judeu, é a idolatria. Afinal de contas, se você for olhar a Bíblia no Antigo Testamento, basicamente todas as vezes que Israel foi ao cativeiro, foi devido ao quê? Idolatria, transgressão do sábado, entre outras coisas. A idolatria era algo assim extremamente ofensivo a um judeu, e Paulo não aguentou. Foi demais para o coração judeu dele. Quando ele viu aqueles ídolos de todos os tipos, templos, a reação dele foi se revoltar. Ele sofreu um choque cultural. Ele sofreu um choque cultural, sem dúvida. E a Bíblia diz assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, duas linhas completamente diferentes, né, de filosofia, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Veja, vê como é a cosmovisão. Paulo também achava eles estranhos, e eles achavam Paulo estranho, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Verso 19: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Veja a atitude dos gregos diante do desconhecido. O que é que eles fizeram, pessoal? Se abriram. Quão bom seria se todos os povos fossem assim. Infelizmente não é verdade. A maioria dos povos é como nós, normalmente. Diante do desconhecido nós nos fechamos, nós tememos, nós não queremos nos contaminar. Mas os gregos não, eles disseram: não, nós queremos ouvir, nós queremos saber que nova doutrina é essa que ensina. Verso 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, coisas desconhecidas, queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Os caras só queriam saber de se atualizar o tempo todo, o tempo todo querendo saber o que é que estava em voga nas filosofias, na ideologia, nas teologias de então. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são pecadores idólatras. Foi assim que ele começou? Perceba a diferença do sentimento que ele teve inicial, que é o sentimento humano, natural, do choque cultural que todos temos. Não existe esse: não, eu não me choco com nada. Sempre vai ter algo para te chocar nesse mundo, tenha certeza disso, tenha certeza.
Mas nesse caso, Paulo, como um grande missionário, ele dominou os seus preconceitos, dominou as suas pressuposições, dominou o seu próprio ímpeto, né, de judeu, de recriminar a idolatria, e ele disse o seguinte: senhores atenienses, tenho visto que em tudo sois muito religiosos. Veja só. Pessoal, Paulo estava mentindo nessa frase? Em nenhum momento. Por mais que ele discordasse da idolatria, ele não podia negar que aquelas pessoas, elas tinham uma espiritualidade, uma religiosidade, mesmo que a mesma fosse completamente diferente da dele. Essa é a primeira lição que nós temos. O fato de alguém ter uma espiritualidade ou uma religiosidade diferente da minha, não significa que aquela pessoa não tem uma perspectiva espiritual. Então, Paulo fez uma abordagem para mim perfeita aqui. Em tudo tenho visto que sois acentuadamente religiosos. E ele continua: porque passando e observando os objetos de vosso culto, olha a importância de compreender, de se aproximar, de observar, de entender, como eu falei ontem na contextualização crítica, uma exegese do quê? Da cultura. Paulo fez uma exegese da cultura. Ele analisou fenomenologicamente, palavra difícil, viu? Fenomenologicamente, ou seja, sem julgar, apenas o fenômeno cru da cultura. E ele disse: olha, eu observei, tá, os objetos de vosso culto, e encontrei também um altar, no qual está escrito agnostos theos, que significa ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu teria levantado e aplaudido de pé na hora se eu estivesse lá, porque foi para mim assim, perfeito, magistral, essa introdução e essa abordagem. Um Deus desconhecido, the unknown God, completamente desconhecido, mas que estava ali, um altar sem imagens. Você sabe a história por trás desse altar, não? Essa história é interessante. Conta-se que houve uma praga em Atenas, e eles tentaram apelar para todos os deuses do panteão grego, todos, nenhum dava resultado, as pessoas morrendo, e nada resolvia, até que alguém disse: olha, há um profeta que mora na ilha de Creta, chamado Epimênides, esse homem adora um Deus diferente, que não faz parte do nosso panteão. E alguém disse: manda chamar esse homem agora, manda chamar ele, não, a gente não tem mais alternativa, chama esse homem lá. Foram em Creta, trouxeram Epimênides, e Epimênides chegou e disse assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, peguem 100 ovelhas, deixem ela, eu não lembro exatamente o tempo, não lembro se foi 3 dias, mas enfim, é um detalhe, deixem ela alguns dias sem comer, e depois coloque as ovelhas num pasto verde, as ovelhas que se abaixarem, que se deitarem no pasto e comerem a grama, rejeite. As ovelhas que se assentarem no pasto e não comerem a grama, a despeito de estarem famintas, separe-as. E sacrifique essas ovelhas. E assim eles o fizeram. Colocaram, para a surpresa dele, algumas ovelhas não comeram a grama, eles acharam aquilo impressionante, fizeram o que o Epimênides disse. Após o sacrifício, a praga cessou. E então os homens se voltaram para aquele homem e disseram: diga-nos quem é este Deus, porque nós queremos erigir um templo a ele, nós queremos construir uma imagem a ele e adorá-lo. E Epimênides disse: ele não tem um nome, eu não conheço o nome dele. Mas qual é a forma dele? Ele não tem forma, ele é apenas o criador do universo, ele não pode ser comparado com o ser humano ou com animais. Então, os gregos, conta a história, falaram: mas nós precisamos honrá-lo, não podemos deixar isso assim à toa. E foi a partir daí que eles construíram
vários altares, não era apenas um, vários altares ao Deus desconhecido, porque eles tinham medo que esse Deus que os curou, se eles não o honrassem, ele iria ficar irado posteriormente. Tinha aquela visão justamente animista de que você precisa apaziguar os espíritos para que eles não se irem contra você. E esse altar, então isso se foi propagado, mas foi se perdendo. Isso foi muitos anos antes de Cristo. E isso foi se perdendo, e conta-se que esse era um dos últimos ou únicos altares que havia ainda ali, que não estava nem tão bem preservado. E Paulo utilizou justamente esse elemento. Opa, deu uma travada aqui, se alguém puder. Ok. Usou esse elemento na difusão da mensagem do Evangelho. Quando você vê essa imagem aí, o que é que vem à sua cabeça, primeiramente? Você acha que essa imagem está associada com que religião? Hindu? Parece mesmo, né? Para vocês verem como o budismo tibetano não é um budismo comum. Normalmente, quando a gente pensa em budismo, é aquela figura de Buda bem sem nada, sem muito adereço. Essa é uma figura de um Buda. Não é do Buda, do Siddhartha Gautama, né, do Buda histórico. Mas é de um Buda. O termo Buda significa um ser iluminado, um ser que alcançou a iluminação, né, ou a liberação, como alguns gostam de traduzir. Mas essa é a figura de um Buda, volto a dizer, um Buda, que está presente em uma profecia do budismo tibetano. E ao chegar na Mongólia, tive contato com escrituras budistas para justamente conhecer o que as pessoas criam, e me deparei com essa situação. E achei extremamente interessante. Vejam só, eu vou descrever para vocês quem é esse Buda. Eu vou usar palavras que estão nos escritos deles, ok? Isso não é interpretação minha, eu estou descrevendo o que está escrito em fontes primárias. Isso não é cristão falando deles, é budista falando de budista. Descrição de quem é esse Buda. Ele é um Buda que virá no futuro, ou seja, traduzindo, um ser iluminado que virá no futuro. Nós não conhecemos o nome dele, ou seja, ele é uma espécie de Buda desconhecido, digamos assim, né? Ele virá nas nuvens dos céus, okay? Todo o olho e toda a humanidade verá a sua vinda. Eu estou descrevendo termos. Outro termo interessante, chega a me arrepiar. Outro termo, ele diz assim: este Buda, ele virá no momento em que a Terra estiver em caos e em colapso, tanto do ponto de vista social, quanto natural, em termos de catástrofes, e em termos de crise, em forma geral, financeira, problemas de doença, entre outras coisas. Eles citam detalhes de como estaria o planeta. Eles usam o termo tumulto, confusão, né? Porque o budismo, ele crê muito na ideia de harmonia. Então, um mundo em tumulto, revolto em tumulto, eles usam essa expressão. E esse Buda do futuro virá com o propósito de alterar todas essas coisas e iniciar um novo tempo na história da Terra. Vocês já ouviram falar um termo Maitreya? Já ouviram falar esse termo, Maitreya? Normalmente, nós, cristãos ou adventistas de forma geral, também, quando nós ouvimos o termo Maitreya, nós pensamos no quê? Nova era, não é isso? É a contrafação, vai ser Satanás contrafazendo Jesus e tal. Bem, você pode interpretar dessa forma. Mas eu te pergunto, você consegue ver elementos de ligação entre a crença nesse Buda do futuro e a volta de Jesus? Sim ou não? Você consegue ver elementos aí? Não? Vejam só, queridos, como eu posso abordar um budista tibetano com a mensagem da Bíblia sem encontrar um ponto de contato? Eu quero que alguém me ensine como fazer isso, porque eu não sei. Eu não sei como Paulo abordaria os atenienses se ele não encontrasse o Deus desconhecido. Não sei como. Realmente não consigo, é um problema para mim insolúvel.
sem um ponto de contato, como eu vou falar de Deus para um povo que não crê em Deus? Porque os budistas, eles não creem em Deus. O budismo, há quem o classifique como uma religião ateia. Eu não concordo. Eu concordo que é uma religião agnóstica. Porque Siddhartha Gautama nunca disse Deus não existe. Ele disse, eu não sei. Eu não sei. Pode ser até que ele exista, mas eu não sei. Eu não tenho como provar, nem que sim, nem que não. O que é isso? Um agnóstico. Então ele dizia, olha, como eu não sei, é melhor tentar por mim mesmo. Né? Porque o budismo foi uma reação ao hinduísmo. O budismo está para o hinduísmo como o protestantismo está para o catolicismo. É exatamente a mesma história, a mesma história. Buda se revoltou contra a sociedade de castas, contra justamente esse panteão de deuses. Então ele foi para o outro extremo. Enquanto o hinduísmo é uma religião com 330 milhões de deuses, literalmente, ele foi para o outro extremo, uma religião sem Deus. Totalmente extremo. Né? Foi uma reação, foi uma reforma, literalmente, do ponto de vista religioso. Então, quando eu me deparei com esse conceito, com essa ideia que havia, eu pensei, será que não é lícito eu usar essa ideia? Independente se Satanás vai usar isso, tal. A minha pergunta é, do ponto de vista missiológico, de um contato, eu poderia usar isso ou não? Para iniciar uma conversa falando sobre a volta de Jesus, dizendo, eu também creio que um ser iluminado, é um Buda, né? Um ser iluminado virá no futuro. E na realidade, ele é mais do que um ser iluminado, ele é a própria luz. Então você parte do conhecido para o desconhecido. Eu não posso partir do desconhecido. Eu tenho que partir daquilo que eles conhecem, da luz que eles receberam somehow. De alguma forma, eu tenho que partir daquela semente para o conhecido. E aí você amplia. Como Paulo fez. Aquele que vocês adoram sem conhecer, é este mesmo que eu vim vos anunciar. Perfeito. Maitreya, essa é uma das figuras. É uma das estátuas. Para vocês terem uma ideia, pesquisem isso, vocês vão ver. A Mongólia está construindo, daqui a alguns anos, na Mongólia a gente nunca sabe quando os projetos vão se acabar, por isso que eu nunca posso dizer, vão concluir, melhor dizendo. Então eu nunca posso dizer, vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque tem uns 3 anos que eles diziam que ia ser daqui a 3 anos, né? Então não sei mais. Mas eles está em processo, isso é um fato. A Mongólia está construindo a maior estátua do planeta. A maior estátua de Buda. Não. A maior estátua. Vai ser maior que o Cristo Redentor, maior que a estátua da liberdade. Simples assim. Maior estátua do planeta. E a estátua é de quem? Dele. O nome do projeto é Gran Maitreya. O nome do projeto, Irmadé. Em mongol. Tem nada a ver com Maitreya o nome, Irmadé. E não é só a estátua, é uma cidade. Eles estão construindo, é o propósito deles, a Meca do budismo, a Jerusalém do budismo. O objetivo deles, obviamente, é atrair pessoas budistas do mundo todo e estabelecer a Mongólia como um centro religioso do budismo. Tudo girando em torno da esperança dessa profecia. Vocês conseguem imaginar? Algumas pessoas olhariam para isso e diriam, o diabo e tal. Querido, você consegue imaginar a oportunidade missionária que é isso? Quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, como as pessoas não conseguem enxergar? Tudo girando em torno disso, as pessoas só falando disso, está criando uma expectativa tremenda. E as pessoas vão lá em busca dessa esperança, desse Buda que virá no futuro. Pontos de contato. Estou apertando errado, agora que eu descobri. Ok. Eu me deparei recentemente, talvez há uns 18 ou 19 anos atrás, no meu primeiro ano de teologia, no bacharelado de teologia, com um livro chamado O Fator Melquisedeque. Não sei se o pastor Manolo já leu esse livro. Em inglês ele tem um outro título. O título original em inglês é, se eu não me engano, Eternity in Their Hearts, de Don Richardson. Esse homem, nesse livro, escreve uma tese impressionante. A tese dele
baseada na Bíblia, em várias histórias e vários exemplos extraídos diretos do campo missionário, como este que eu acabei de citar, que é um exemplo vivo que eu experimento lá. Mas ele cita muitos outros, eu não vou ter tempo, obviamente, aqui de citar, então eu sugiro a leitura desse livro. Ele defende a seguinte tese: Deus não seria Deus se ele tem um evangelho que é preparado para as pessoas do mundo, mas se ele não preparou as pessoas do mundo para o evangelho. Então, na visão dele, Deus prepara de antemão os povos do mundo para receber o evangelho. De que maneira? Ele crê que Deus, em toda a cultura, preservou sementes de verdade. Por mais distorcida que esteja, ou corrompida aquela cultura, ele crê que, como a Bíblia diz, se todos nós viemos de um, e se essa verdade um dia foi da humanidade, a partir do momento que ela se dividiu, então ela foi se distorcendo, mas ele crê que Deus intencionalmente preservou traços, elementos ou sementes da verdade nessas culturas. E o grande desafio do missionário é identificar essas sementes e regá-la, e utilizá-la, ou janelas, ele usa a expressão também janelas. E a expressão técnica para isso que ele usa é analogias redentivas. Isso é um assunto muito interessante. Analogias redentivas. O que é analogia redentiva? Ele crê que o conceito de um ser supremo está presente no mundo inteiro. O conceito de um ser supremo. Vou dar um exemplo. Candomblé. O candomblé, todo mundo conhece os orixás, né? Iansã, quer dizer, nem todo mundo conhece, mas eu digo os mais conhecidos, né? Iansã, né? Deixa eu ver um outro aqui. Omulu, né? Ogum, Oxum, Iemanjá e por aí vai. São muitos. Agora, pouca gente conhece Olorum. Pouca gente conhece. Ou Olodumaré. É daí que vem o nome Olodum, por sinal. Olodumaré e Olorum é a mesma pessoa. Pouca gente conhece. Sabe por quê? Porque ninguém incorpora ele. Ninguém recebe esse orixá. Sabe por quê? Ele não é um orixá. Ele é o ser supremo. Ele é inacessível. As pessoas do candomblé não acessam ele. Ele é considerado o ser supremo. Então, esse conceito de um ser supremo, segundo Don Richardson, está presente em todo mundo. Então, isso é uma evidência de que Deus, ele preservou esses elementos básicos, ou essas sementes para a comunicação do Evangelho, que ele chama de analogias redentivas, pelas quais nós deveríamos adentrar ou se utilizar de forma sábia. Como Paulo utilizou, o Deus desconhecido seria uma analogia redentiva na visão de Paulo. Ou seja, esse Epimênides era um homem sincero que adorava o ser supremo, o Deus criador, mesmo sem conhecê-lo em detalhes. Percebe? E aí, eu vou para a história de Melquisedeque para concluir com vocês. Por que o título O Fator Melquisedeque? Eu gostei do título em português. Pela primeira vez, quando os caras traduzem do inglês esse português, primeiro livro que eu falei, dessa vez os caras acertaram. Eu achei muito bom. Apesar de que o título em inglês também é bom, mas é mais amplo. Aqui, ele foi muito específico sobre o que realmente o livro trata. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, ali no livro de Gênesis, para nós concluirmos o livro de Gênesis, a história do encontro de Abraão com Melquisedeque. Você conhece a história, nós não vamos nos demorar muito em detalhes, mas Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20 apenas, 3 versos. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Abraão se encontra com Melquisedeque, mas veja a descrição de Melquisedeque aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este Melquisedeque, ele era o quê? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo, ok? Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, ok? O Deus que ele servia, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, mais uma vez, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão um dízimo. Bem, em resumo, neste livro, a tese, eu creio, biblicamente, a tese é que existe um chamado fator Abraão,
e o fator Melquisedeque, representado aqui neste encontro. Os dois fatores se encontraram. O que seria o fator Abraão? A revelação especial de Deus. Deus, ao se revelar para o povo judeu, o objetivo dele não era favorecer aquele povo ou dar a eles uma salvação exclusiva. Não havia exclusivismo soteriológico nesse aspecto. Deus se revelou de maneira especial para o povo judeu com um propósito missionário, para que aquele povo preservasse essa verdade incólume diante das corrupções que haviam, né, nas outras culturas, e compartilhasse essa verdade com os outros. Então esse é o fator Abraão. Ele chamou um homem e disse assim: olha, é o seguinte, meu amigo, eu vou te abençoar para que você abençoe outros. Eu vou me revelar a você para que você me revele a outros. Então, ele o chamou, é um chamado para a missão, para a preservação. Fator Abraão, revelação especial de Deus. Mas o que seria o fator Melquisedeque? É a revelação geral. É a maneira que Deus se revela de forma geral a todos os povos. Através do quê? Basicamente, das obras criadas. A Bíblia diz isso em Romanos. A Bíblia fala isso claramente em Romanos. A Bíblia fala isso no livro de Salmos, que os céus revelam a glória de Deus, claramente. O livro de Romanos diz que as pessoas são indesculpáveis, porque a criação revela o Criador. E de outras formas, Deus se revela de outras formas, assim como se revelou a esse profeta. Quem revelou a esse profeta que havia um Deus supremo? Não sei. Deus se revelou a ele de alguma forma, de alguma maneira. A Bíblia diz isso em Hebreus. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 1? Havendo Deus se revelado de várias maneiras. Então Deus tem formas diversas de se revelar, diversas, através de uma criança, através de uma jumenta, através de reis pagãos, como foi o caso de Nabucodonosor. Deus usou um rei pagão para transmitir parte da sua revelação. Então, como eu posso dizer que Deus só vai usar um povo exclusivo? Ali era o fator Abraão, a revelação especial. Mas aí tem a revelação geral, o fator Melquisedeque. E aí, a revelação geral se encontra com a revelação especial. Em tese, quem deveria pregar para quem aqui? Abraão. Era para Abraão dizer assim: não, é o seguinte, meu amigo, eu adoro, né, Yahvé, eu adoro Elohim, então você tem que se converter a ele, você tem que fazer exatamente o que eu faço. Só que aqui o detalhe não é visto a olho nu, nesse verso, nesse texto, nessa perícope. Melquisedeque é chamado de sacerdote de que Deus aqui? Deus Altíssimo. Isso é importantíssimo, porque até ali esse nome não aparece na Bíblia. Essa expressão Deus Altíssimo em hebraico, El Elyon, não aparece, é a primeira vez que aparece. Ou seja, é um Deus estranho. É um Deus desconhecido, biblicamente falando. Esse sacerdote se apresenta como sacerdote de um Deus estrangeiro, de um Deus desconhecido, um nome diferente. Abraão só usava dois nomes para Deus, Elohim ou El, que é a forma mais simples. E chega esse sacerdote e diz: olha, eu sou sacerdote de El Elyon, um nome diferente. E ele dizia que El Elyon te abençoe. E ele usa unicamente o termo El Elyon. E aí Abraão reconhece plenamente o sacerdócio dele ao devolver o quê? O dízimo. Isso demonstra que Abraão reconhece que havia conhecimento de Deus fora da sua própria cultura. Ele diz: olha, existe conhecimento de Deus. Existe. Esse homem é um sacerdote do Deus Altíssimo. E pasmem, o que é mais impressionante, a partir dali, quando Abraão se refere a Deus, ele começa a referir-se a Deus como Deus Altíssimo, El Elyon. Ele passa a usar esse nome, reconhecendo que Deus se revela também de forma geral a outras culturas. Eu concluo com o texto de Eclesiastes, que é justamente o texto que inspira o título original desse livro. Eclesiastes capítulo 3, logo depois de Provérbios, livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso,
no seu devido tempo. E também, ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que texto fantástico! Deus pôs a eternidade no coração de quem? Do homem, a despeito da sua etnia, a despeito da sua cultura, a despeito da sua crença religiosa ou da sua não crença. A Bíblia diz, se nós cremos na Bíblia, nós precisamos entender que no coração de cada ser humano existe um elemento que nos liga. Deus pôs a eternidade no coração do homem, um anseio por algo que vai além desta vida. É como se as coisas dessa vida não trouxessem plena satisfação, porque há um buraco no coração dele, do tamanho da eternidade. E é justamente nesse ponto que eu quero deixar aqui a minha reflexão nesta noite. A despeito de nós termos esse mesmo anseio, esse mesmo desejo, essa mesma necessidade, esse mesmo ponto em comum, o texto continua dizendo algo que nos deve levar à humildade. Normalmente as pessoas param o texto aqui. Deus pôs no coração do homem, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ponto. Não. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outras palavras, precisamos ter a humildade de Abraão, de reconhecer que nós não sabemos tudo sobre Deus. Isso é duro, é muito duro, principalmente para nós, muitos de nós, que crescemos com uma frase na cabeça, que nós somos o povo da Bíblia, sim, mas o povo da verdade. Nós não sabemos tudo de Deus. Se nós soubéssemos tudo de Deus, Ele não seria Deus. Ele seria limitado. E Deus é ilimitado. E Ele se revela de diversas maneiras. Cabe a nós encontrarmos pontos de contato em cada religião, em cada cultura. Eles estão lá. Isso não é uma apologia ao relativismo, muito longe disso. Não significa que todos os caminhos levam a Deus, não significa que não importa a sua religião, não. A Bíblia é clara sobre a verdade, a Bíblia é clara, mas nós precisamos compreender que Deus se revela fora também. E é essa revelação que eu preciso aproveitar. É este ponto de contato que é o grande segredo da comunicação do Evangelho. E é por desconsiderar isso que o Evangelho muitas vezes é visto como algo estranho. Porque eu não parto do conhecido, como fez Paulo, como nós temos feito na Mongólia, e como tantos outros têm feito ao redor do mundo. Se você ler o livro O Fator Melquisedeque, você vai se impressionar com o número de histórias ao redor do mundo, de pontos de contato que seria impossível estar ali, se não fosse literalmente a mão de Deus preservando aquela verdade ali. Impossível. Povos que nunca tiveram contato com a cultura judaico-cristã, e que tem, por exemplo, o conceito de um grande dilúvio, de uma grande enchente. Ah, mas isso é coincidência, porque uma grande enchente é porque aconteceu uma enchente lá local e eles achavam que eles eram o centro do mundo, então associaram que era uma enchente global. Ok, até aí eu acreditaria. Mas e o número de pessoas? 8. 8 é um número que não é simbólico na Bíblia, e você encontra em diversas tradições no mundo que nunca tiveram contato com a Bíblia, uma enchente que tinha 8 pessoas, que foi uma família preservada, e que o nome do patriarca dessa família era Noa, Nou, Nei, Nalu, sempre assim, Noi, muito parecido o nome. A pessoa acreditar que isso é uma coincidência, tem que ter muita fé. Esse é apenas um dos exemplos de como Deus preserva a verdade, preserva analogias redentivas, que devem servir como uma ilustração
para pregar o Evangelho. Meu apelo para você nessa noite é, todas as vezes que você se deparar com o desconhecido, todas as vezes que você encontrar com alguém que tem uma visão diferente da sua, que tem uma fé diferente da sua, uma religião completamente diferente da sua, antes de falar, procure escutar. Procure encontrar analogias redentivas. Procure encontrar pontos de contato por onde você pode construir pontes para a comunicação do Evangelho. E aí sim, o fator Abraão encontrará o fator Melquisedeque. As pessoas continuam com a eternidade em seu coração. Que eu e você possamos mostrar que essa eternidade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Que você reflita sobre esta mensagem e que você seja usado por Deus, como Paulo e como tantos outros missionários na comunicação do Evangelho para povos de outras religiões e outras culturas, aqui mesmo nos Estados Unidos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos fazer uma oração juntos? Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela de várias formas, através da natureza, através da nossa consciência, falando a cada um de nós de forma individual. O Senhor se revela através da sua igreja, quando em conjunto toma decisões orientadas pelo teu Espírito e respaldadas pela palavra de Deus. O Senhor se revela através das Escrituras Sagradas, através dos seus profetas, canônicos e não canônicos, e o Senhor se revelou nos últimos tempos de maneira plena, através do seu Filho, da pessoa de Jesus Cristo. A revelação maior, a revelação última, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Obrigado, Senhor, porque temos a honra, o privilégio de recebermos essa revelação especial. Mas com ela também nos advém, Senhor, recebemos em conjunto uma grande responsabilidade. A responsabilidade não apenas de preservá-la, mas de comunicá-la de maneira efetiva, de maneira eficaz, de maneira compreensível para outros povos. Senhor, que grande desafio, diferentes cosmovisões, paradigmas conflitantes. Senhor, precisamos da orientação do Teu Espírito. Essa é uma tarefa que jamais poderemos realizar sozinhos. Da mesma maneira que o Senhor trabalhou no coração de Paulo, mesmo com os seus preconceitos, mesmo com as suas concepções, mesmo com a sua cosmovisão, a despeito da sua reação emocional de indignação diante da idolatria, de algo que ele discordava, de algo que é desaprovado pela Tua palavra, ele olhou para aquelas pessoas, não como adversários, não como inimigos, mas como pessoas que estavam buscando encontrar a eternidade. Pessoas que tinham um vazio e que buscavam preencher aquele vazio daquela forma, somando e multiplicando deuses. Senhor, nós não vivemos mais numa sociedade semelhante à ateniense no que diz respeito a muitos deuses religiosos, a um panteão de deuses religiosos. Pode parecer uma redundância, mas não é. Nós vivemos numa sociedade aqui no Ocidente onde as pessoas também são idólatras, mas não são deuses no que diz respeito à espiritualidade muitas vezes. Senhor, vivemos numa sociedade onde as pessoas tentam preencher esse vazio de tantas formas, com drogas, com uma vida promíscua, com o materialismo, ou mesmo com outras filosofias, ideologias, ativismo político e tantas outras coisas. Senhor, nos ajude a nos aproximarmos dessas pessoas com esse discernimento espiritual, com esse desejo de compreensão, não simplesmente com um discurso de politicamente correto, para encontrarmos um diálogo interreligioso, uma harmonia, um pluralismo, um relativismo, não. Com a ideia de encontrarmos pontos de contato, analogias redentivas, elementos que possamos utilizar como pontes de comunicação para o Evangelho eterno. Nós cremos, Senhor, que o Senhor sim se revela, não apenas para nós, mas para todo mundo. O Senhor prepara os povos para receber a santa semente do Evangelho. É isso que a Tua palavra nos mostra, é isso que a Tua palavra nos revela. Nos ajude, Senhor, a termos esse espírito missionário, um espírito que ouve, que observa, que compreende
e com a direção do Espírito Santo, utiliza desses elementos para comunicar a verdade da salvação, tal qual é em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos encha com este ímpeto, com este desejo, com este zelo de cruzar barreiras culturais, religiosas, linguísticas, mesmo que essas barreiras estejam separadas apenas pelo muro de uma casa, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, ou com qualquer pessoa que temos contato. Em nome de Jesus. Amém.